No ar, o Resenha Tricolor número 251, mais do mesmo, meus amigos, mais uma semana que a gente vem aqui lamentar, mais um mês que a gente vem aqui lamentar, mais um ano que a gente vem aqui lamentar, e a semana em que o São Paulo dá all-in para ter um ano decente ou um ano terrível, né? Bem-vindo de volta, Daniel Campos, espero que você esteja melhor depois de uma semana difícil no departamento médico. Tá bem? Tô bem. Isso que importa. No fim, o que vale é a nossa saúde. O resto... Eu tava falando hoje até no trabalho, né? Que minha semana foi tão complicada que as derrotas do São Paulo foram doces problemas, sabe? Que relativizou pra cacete, mas a semana do São Paulo, ela até tava pensando, né? Quantos programas nesses mais de 6 anos a gente não colocou o título A Paciência Acabou? É. No mínimo uns 10 já foram isso, sabe? Não, no mínimo 2 por ano. É. No mínimo. Eu acho que essa semana chegou no A Paciência Acabou 11, pelo menos pra mim. A paciência acabou. Rodrigo Junqueira, boa noite. Boa noite. Puta, eu assino embaixo. A paciência acabou. A esperança ainda existe, né? Porque ainda não teve o desfecho. O pior ainda tá por vir, né? Porque... Ou não. Mas, como a gente está falando, tudo indica que vai ser mais um ano que a gente vai ficar bem puto. Tomara que não, mas a paciência acabou. A esperança não. Vamos ver. Vamos já começar, já que a gente tá abordando o ano, né? Não só a semana. Exato. Se o São Paulo ganhar a Sul-Americana e não for rebaixado, é um ano bom? É um ano bom. É um ano bom. Ou seja, a nossa última chance de ter um ano bom é quinta e semana que vem, é isso? Cara, eu vou te falar. Ganhar essa Sul-Americana, pelo contexto que é e os adversários que são, e não ser rebaixado pelo custo do elenco e o contexto do brasileiro, pra mim, são duas obrigações. Claro, mas duas óbvio, obrigações. Ainda mais depois de tudo que se desenhou recentemente, é obrigação. Mas a obrigação era ficar entre, pelo menos, top 10 no brasileiro. Isso, ponderando pra baixo. Mas aí não era obrigação ganhar a Sul-Americana. Exato. Tipo, ficar top 10 do brasileiro e uma semi da Sul-Americana. Agora, já que tá caindo pelas tabelas, vai ter que ganhar a Sul-Americana. Porque assim, se você vai em oitavo, você vai pra pré-Libertadores e perde a semi... Tá bom, beleza. Agora, se você tá caindo pelas tabelas, você tem que ganhar essa porra. Agora você vai ganhar essa merda. Sem dúvida. A responsabilidade é deles. Então, o São Paulo tem feito isso, né? E acaba se salvando no apagar das luzes e não ganhando. Mas eu acho que a oportunidade é muito, muito mais real do que tivemos em outros momentos. De ganhar. Sim. O Brasileirão do São Paulo é ridículo. Ridículo, ele não é ridículo. Ele é péssimo. Ele não é médio. Ele não é ok. Ele é péssimo. Ele é ridículo. Ele tá com o mesmo aproveitamento. Quantidade de vitória, o empate. E ninguém aguenta mais o volume de jogo ineficaz. Pra mim esse é o ponto, sabe? Porque contra o Santos jogou bem, perdeu. Contra o Flamengo, perdeu. Contra o Fortaleza, perdeu. Contra o Palmeiras, perdeu. Então, foda-se. Eu prefiro que jogue mal e ganhe. Cansei. Bonito, mas a entrega que vale a bola na rede. E, cara, se você precisa de 50 finalizações para fazer um gol... Exato. 58, Dani. Né? 58 finalizações para fazer um gol. Então, e era 50 ou 58, se você precisa... Se as suas peças são tão ineficazes que você precisa de 58... Só explica de onde vem. Nos últimos 3 jogos, o São Paulo finalizou 58 vezes nos gols contra Santos, Flamengo e Fortaleza e fez um gol. Sendo que dessas 58, 31 foram na meta. Sim. E por isso que e o São Paulo deve ter tido, sei lá, 9 chutes na meta do São Paulo. Exatos, 9 contrários, tomou 5 gols. 9 chutes, tomou 5 e 58 e fez 1. E era esse ponto que a gente falou. O São Paulo pode ter um volume, pode ter uma postura, mas
não é um time que apresenta nenhum perigo. Você tem, por exemplo, o escanteio é a mesma coisa. O perigo apresenta, o escanteio não. Bola parada, isso é responsabilidade do Rogério, eu acho. Bola parada é o técnico que tem que treinar. Tem várias coisas que não tem o real perigo, é o que você falou. Depois toma 6 ataques, toma 5 gols. Porra, que lixo, né? Que forma defensiva totalmente assim. Eu achei que até o momento o Flamengo não é que não precisou fazer força, mas estava bom o 3-1, sabe? Acho que se apertasse, também, o se Santos fizesse mais também. 2 ataques, fazia mais um gol. Não, a cada 2 ataques a gente toma um gol. A conta é essa, então assim... Não... Até lembrando, né, que eu lembro de uma conversa que eu tive com alguém no Twitter, depois do jogo contra o Ceará, que a gente passou nos pênaltis. Sim. E o cara falou assim, pô, esse time do São Paulo tá cada vez mais cascudo. Eu falei pro cara, eu não vejo esse time cascudo, porque o Ceará, toda vez que precisou do resultado... Foi lá e fez. Então não foi difícil. O América também. Sim. O Flamengo também. O Flamengo também. Palmeiras também. Então, a facilidade de você conseguir o que você precisa contra o São Paulo assusta. Porque a impressão, se fosse, pô... Eu até estava conversando sobre isso com o Rica Perrone e eu entendo a dúvida dele. Que ele falou, cara, eu não sei se o São Paulo jogou realmente bem contra o Flamengo ou se o Flamengo fez o jogo que queria porque achou o gol cedo e administrou. Sabe? Se fosse, contra o Corinthians já sou o gol cedo e foi lá e fez mais 2, 3 e quase fez 5. Mas foi letal. E o jogo, então, sim, mas você olha o jogo, os dois, o Flamengo construiu 2 gols. Conseguiu os 2 gols. O Corinthians ele atropelou o jogo inteiro. O São Paulo não conseguiu. Então eu vejo mais um Flamengo normal contra o Corinthians do que contra o São Paulo. Eu acho que ele ficou acuado. Eu também. Que não serve de nada. Então, mas não serve de nada. A grande questão desse ponto pra mim não serve de nada. É isso. Só assim, puta... Ou se você não soubesse defender direito. Esse que é o ponto, né? O terceiro gol do Flamengo, ele é uma ducha de água fria tão gelada, sim, porque acho que quando a gente acha o gol do Nestor, você fala assim, pô, nós estamos merecendo o empate. Eu tinha certeza que ia empatar. Eu tinha certeza que ia empatar. Vai dar pra buscar. Certeza. E daí eu volto pro ponto. Assim, se você não tem goleiro confiável, e não tem nenhum deles. Cara, tipo, puta, a gente falava do Jandrei, tinha um monte de defensor do Jandrei. Adoraria que vocês estivessem certos. Gostaria mesmo, gostaria de abrir o programa e falar assim, eu tava errado, o Jandrei é um bom goleiro, eu tinha visto pouco. Mas, cara, a gente que vê muito futebol, a gente acaba acompanhando esses caras, e quando ele chega pro São Paulo, você fala, puta, eu não acho que esse cara é goleiro do São Paulo. Felipe é a mesma coisa. Ele foi dispensado do Fortaleza. É terceiro Foi goleiro. dispensado do Fortaleza. É terceiro goleiro, não é que a gente tá falando mal do cara. Você vai e pega o terceiro goleiro do Santos que tá encostado. O segundo do Juventude. Você pega o segundo do Juventude, que é o Lanterna. E acha que isso vai resolver. Aí você pega o titular do Fortaleza e se surpreende. Nossa, como o cara joga bem. Esse ponto, isso. Qual é a última vez que você lembra um goleiro do São Paulo fazer 3 defesas difíceis no mesmo jogo? 2013, o Rogério. Talvez o Volpi contra o Flamengo quando ele pega 2 pênaltis. É verdade. Ou o Maicon naquele que foi pro gol. Mas que isso tudo é exceção, né, Dani? Isso é exceção. O Volpi fazer 3 jogos foram assim, você conta nos dedos, entendeu? Mas assim, são casos muito isolados. E daí você pega os últimos 3 jogos, os 3 goleiros que a gente enfrentou fizeram pelo menos 3 defesas. E o São Paulo consagrando o goleiro também, né? Chutando no meio dos caras. Caleri e Luciano estão de brincadeira, não pode. Os caras goleiros, por mais mérito que o goleiro tenha, o atacante também tem boa participação nisso. Mas até acho que a última bola do Caleri nem é uma grande defesa. Não, mas o ponto pegou mascada em cima dele. O ponto é exato. No nosso ele não defenderia. Não defenderia. O nosso entra. O nosso entra. Sabe, o Jandrei no jogo, ele participa do jogo 7 vezes. Ele tem pelo menos um erro técnico em cada vez. Você viu o tiro de meta que eu te falei ontem? Eu não tinha visto no estádio. Não tinha no jogo. Sei lá, olhou pra cá, o cara bateu. O repertório de falha é desatenção, é saída errada do gol, ruindade, lançamento pra fora, falha saída por baixo errada, é desatenção em saída de... Caramba, cara! Você participou 7 vezes do jogo numa posição chave e você falhou na 7.
É isso. Esse é o nível, sabe? Ruim mesmo. E daí eu acho que o Rogério fala assim, pô, eu não tenho uma peça confiável no gol. Porque não dá pra defender. Não dá. Mas o que fazer? Eu não tenho primeiro volante. Não tem. Ele não deveria ter tirado o Wellington também, mas tudo bem. Eu até acho que o Wellington tava bem na partida. Eu também, mas... Eu achei que ele ia pra frente, por isso que ele também. quis tirar. Mas a questão é não ter um cara pra confiar, né, Dani? Acho que... Então, mas, puta, se você não tem as peças e você tem um ataque muito ineficaz, porque você produz e não resolve, você precisa voltar pra prancheta. Você precisa jogar por uma bola, você precisa fechar a casinha, você precisa fazer outra coisa, cara. Eu queria ver desses números também, qual a quantidade ou a porcentagem de bolas que caem nos pés do Luciano e do Caleri. Porque muitos desses ataques eu vejo meio que um ataque a esmo, tipo um chute prensado do Fortaleza, cada um teve no mínimo mínimo 3. Não, mas... Caleri teve aquele matou no peito e bateu em cima, teve a cabeçada e aquela que o Luciano teve uma furada horrorosa na pequena área, um rebote de um chute do Caleri por cima e uma cabeçada. Só aí foram 3 facadas. 3 para os nossos dois melhores finalizadores. 58, né? Eu tô falando que... Não, contra o Flamengo caiu no pé do Patrick, que é um bom finalizador também. 2 bolas. Não dá pra falar que... Às vezes é meio a esmo o ataque de São Paulo, entendeu? Cara, eu não acho. A outra cabeçada que foi... Eu não acho tão trabalhado assim. Do Patrick. Não, foi do Galopo. No primeiro jogo de ontem, sim, uma do Galopo. Não, eu achei que você estava falando do Flamengo. Eu não acho que é a esmo. Eu acho que o São Paulo tem construído. Não, eu acho que o São Paulo tem construído, mas não chega assim num ponto de finalização claro. Assim, agora com o Fortaleza chegou. Mas tem muitas vezes que faz um volume, mas meio que uma bola na cabeça de área. Não é uma bola assim, tipo a última bola às vezes. Eu sinto que contra o Santos as defesas do João Paulo foram boas também. Também. Eu sinto que falta um meia de um passe final. A gente não tem. O nosso meio de campo não cria, não desarma. Nosso meio de campo é uma merda. Aquele último passe sempre tentando aquele lance que é só chutar e é gol, uma coisa assim. Não, o São Paulo, pra mim, tem 2 grandes problemas: o meio de campo e o goleiro. Pra mim, são os 2 grandes. Pra mim também. São Paulo, o meio de campo do São Paulo não marca nada. Não cria absolutamente nada e não chuta de fora da área. A zaga fica exposta pela ineficiência do meio de campo, porque se você pegar os lances de 1 para 1, até o Léo, que a gente falou na última gravação que não vinha bem, contra o Flamengo foi bem. E contra o Fortaleza também. Ele fez 2 bons jogos. Verdade. Ganhou no 1 contra 1. Mas tava devendo, mas sim. O Pablo Maia e o Nestor foram péssimos nesses jogos. Pra mim também. O Pablo Maia, eu até tirei o Maia pra ficar só Pablo, né? Porque, meu Deus. Nesse último, essa dupla foi medonha, né? E contra o Flamengo, o Igor Gomes foi mal também. A grande questão é que você tem Pablo Maia, Nestor e Igor Gomes. Nesse momento, os 3 estão sem confiança. Os 3. E os 3 estão jogando mal. Sim. Né? Estão sem confiança e tecnicamente mal. Nestor um pouquinho acima, porque achou um gol, acha um chute ali. Fez um bom jogo contra o Red Bull recentemente. Os outros 2 nem isso. O Nicão machucou. A lesão do Nicão... Contusão rara. Pois é. Só o São Paulo tem 2 raras. Descolou, não é isso? É a mesma do Luan. Do osso? É a mesma do Luan, que é rara. Só no São Paulo 2 vezes a rara cai no então agora... Porque tomou uma bolada na sola do pé. Agora em 2024 ele volta, coitado. Sabe, tipo, assim, no primeiro lance do jogo, o cara... Tanto que eu demorei pra entender o que aconteceu de lesão. Eu falei, cara... Eu achei que tinha aberto a virilha. Como que ele bate, sabe? Quando você vai pra uma dividida com o pé meio mole e vai pra trás e dá aquela estirada ali, eu falei, caramba, cara, o que aconteceu? Mas daí você pega e todo mundo crucifica o Rogério porque assim, não sei o que, os caras tão mal e o Galopo o Galopo entra e não joga nada. E não melhora a qualidade, cara. Eu até achei que ele finalizou. Ele deu uma cabeçada, mas se você pegar o que o Galopo agregou de fato muito pouco. Contra o Flamengo e o que o Galopo... Contra o Flamengo eu achei que no segundo tempo ele entrou bem. Você achou? Eu não achei. Não. Achei Quer dizer, não mudou, não é que revolucionou. E assim, cara, eu não acho que o Galopo é uma contratação ruim. Eu não acho que... Não dá nem pra falar isso ainda. Né? Ela mas, é cara. Ela é cara e ela precisa de adaptação. Sim. Tipo, o cara nem conhece o nome, não sabe como joga. Eu falei até pro Caio ontem no jogo, que antes do jogo do Flamengo, não sei se você viu isso, o Rogério falando que o Galopo não se enquadrou nos treinamentos e que
não estava apto e é por isso que não estava jogando e etc. E no jogo seguinte, no momento do aperto, ele vai lá e põe o cara contra o Flamengo. Teve um desempenho bom, também acho que tem que dar chance, não estou falando isso. Eu só passo um pouco pela incoerência nesse sentido. É que o que ele fala a gente tentou com o Galopo, tentou esse sistema com o Galopo e não funcionou. Isso. Vai precisar de repetição. Isso, vai precisar domingo, de mais treino. No domingo. Aí quarta ele escala o cara. Porque Tipo, você tem 2 treinos entre esses 2 jogos. Se o cara encaixou melhor Se e fez... 2 treinos, né? Deve ter tido Se uma tiver 2 treinos, terça-feira né? degenerativa, tá É ligado? isso, a piscina que agora tá cheia. É que a gente tem que acreditar que tem uma parte que a gente não vê que influencia nessa decisão. Não, talvez ele tenha evoluído nesses 2 dias. Encaixou melhor, E pra entendeu, aquele tem mais jogo, treino. Ou reagiu peça. bem à crítica e falou, toquem, Sem porque tem dúvida. gente que faz biquinho e tem gente que corre atrás. O Rogério viu também a oportunidade do encaixe do jogo no momento e o cara entrou bem. E sei também lá. coincidiu com o Igor Gomes despencando, Despencar, né? O futebol do Igor Gomes caiu O muito. Igor Gomes derreteu, cara. O Igor Gomes tá errando domínio. Escorregando em campo. Você fala assim, não, ele sempre foi assim. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Essa desatenção não é verdade. Não, você pode ter crítica ao Igor Gomes, que ele participa pouco de lance decisivo, que... Várias coisas. Mas Esse não. que ele piorou nas últimas rodadas por falta de confiança e por uma questão Acho que técnica desde mais o pênalti aguda que ele perdeu ali, no Ceará, eu também. eu acho que ali ele perdeu a O confiança. psicológico dele derreteu ali, assim como o último pênalti contra o Porco fez bem pra ele. E aí ele jogou bem Deu os jogos entrevista, seguintes. jogou mesmo. Sim, concordo. Ali ele... Concordo. Engraçado, né? Porque a gente passou, né? Era pra ser meio esquecimento, né? que ele foi um quase vilão, né? A chave, mas eu entendo que colocar o Igor Gomes ali, pela moral que ele tá, por uma potencial vaia, era correr um risco desnecessário. Mas se você pegar a substituição do Igor Gomes, ela é para tirar os 3 zagueiros, ganhar mais uma peça no meio, e ele já tinha muito atacante em campo. E se você olha pro banco... O Andrés. Hã? Eu pensei nisso, o Andrés. Mas, cara, o que o Andrés mostrou que justifique que ele vai ajudar? Tá bom, mas o cara? que o Igor Gomes tem mostrado que justifique e ainda ia entrar com a pressão da torcida, com a vaia? Ele entrou derrotado. A grande questão pra Ele mim... entrou vaiado. E que o jogador Andrés, que entra vaiado que joga bem? Então, o assim, Andrés, teoricamente, é mais criação que o Igor, que é só... não vontade. sei. Acho que O Andrés não é. Nem é, mas Nem assim... sei também o que ele é. Não dá nem pra saber, Mas mas... pelo menos não ia ser vaiado. Pelo menos o Não, acho Igor Gomes que pela pagou por vaia essa. não. O Rogério mas pagou. eu, na linha que você me trouxe na semana anterior que a gente conversou, pra mim a de aposta do preservação do Rogério elenco. não foi falar assim, cara, recupera a confiança, ajuda a empatar esse jogo, vamos acabar com essa má fase agora. 15 minutos, pulmão cheio, vai pra cima. Né? Eu preciso de mais uma peça no meio, eu preciso da transição. Mas com 15 do segundo tempo, eu falei pro Jungs, pode ir embora que essa bola não entra mais. A torcida tava sem bateria, porque acho que deu rolo pra entrar, não tinha faixa. O Morumbi tava frio, sabe? Puta, a bola começou a não entrar, o goleiro pegando tudo. A atmosfera do Morumbi dizia que o São Paulo ia perder aquele jogo. Assim, tudo... Mesmo tendo 30 mil pessoas, você olhar, depois esquece. Depois 1-0. Depois, sim. Você fala, não vai, esquece. Mas acho que pelo menos tem o ponto positivo que ele viu, e ele não é um cara burro, pelo contrário, que não deu certo. Não deu certo, que o Igor tá muito aquém. Mas o que vai fazer para quinta-feira? Vamos lá, que é o que cara, realmente vale. O Luciano saiu falando, vamos pra quinta, que é o que a gente realmente mas aí quer. É outra estratégia, com outro time, com uma outra formação tática, talvez, com outras peças. Então, mas quais, hein? O quê? Ele acha o que que ele fazer? tem um monte de outras desculpas para escalar o que for, entendeu? Mas o que fazer é força máxima, é o que eu falei, força máxima até o fim agora, até morrer, porque... Seria com força máxima contra o Flamengo? Com certeza. Eu não. Com certeza. Os próximos 4 jogos, força máxima com tudo e, vai pra cima, Dani. Eu iria também. Louco. Eu não tenho nenhuma fé no milagre do Maracanã. Dani, se você for com um time que não tem a fé, você tomar vai tomar 6-0. 6-0 e aí moralmente acabou tudo. Pode ser. Acabou, você tá rebaixado no a grande Brasileiro questão se você tomar 6-0. E tem uma história, eu também acho. Você arriscar perder ponto no Brasileiro
pra estourar jogador numa Copa do Brasil. Puta, mas perdida. é que tem a parte emocional. O Junks tem razão. Você toma um 6-0, tem que ir 7-0 do Flamengo lá, acabou. Não, eu entendo. Acabou. Emocionalmente também a torcida vai querer pôr fogo em tudo. Aí não vai no jogo seguinte. Também acho. Também acho. Acho Tem que pilhar, tomar tem que 7-0 lá é um risco que a gente não pode correr. Nunca. E correr o risco de desgastar a peça desgastada por um jogo que está perdido também é outro. Porque o São Paulo briga contra o rebaixamento oficialmente agora. Eu te entendo, mas esse é um pensamento muito lógico para o São Paulo Futebol Clube. É um racional muito bom para quem não tem nem planejamento de unicão que está estourando com tipo 1 minuto de jogo, tá acontecendo coisa. Então, assim, a gente não sabe se vai estourar ou se não vai. Os caras não têm a mínima noção sobre isso, sobre o jogador. Eu acho que, assim, correndo esses riscos... O que a gente sabe, Diogo. Eu acho que tem que minimizar o prejuízo. O que me deixou muito puto é o que você falou agora, sabia? Tipo, acho que ontem eu saí do estádio muito puto, como há muito tempo eu não saía. Porque, de novo, oficialmente, São Paulo briga contra o rebaixamento. Eu não achei que esse ano fosse acontecer. Eu também não. Começou aí pra semi da Copa do Brasil. Eu falei, puta, vamos ter um ano... digno. Luz vermelhaça. Puta, já estamos brigando de novo pra não cair, velho. Não pode. Eu não aguento mais. Eu não tenho mais saúde. Eu não tenho mais. Ficar uma rodada. Não, mas não pode perder pro Cuiabá também, pelo amor de Deus, né? Não pode. Né? É lá, né? Né? Mas joga quinta-feira com força máxima em Goiânia, no mata-mata, que é prioridade. Sim. No sábado vai ter que tirar o pé. Sim. Cuiabá tentando sair da degola. É domingo, né? É domingo. E pra mim tem uma questão, cara, que precisa ser citada, que é, enquanto a gente tá aqui puto, lamentando, focado nos problemas, sem dúvida, os caras estão focados na reeleição. Na reeleição. Em passar o projeto de reeleição ridículo para eles mesmos, né? Não é um projeto de, não, olha, acreditamos que a reeleição precisa... Como chama aquele livro lá, Dani? A bola não entra por acaso. Por acaso. Né? E... É tudo. Tem um porquê. E tá interligado, cara. Por quê? Puta, você tá em 2 mata-matas e você tá brigando num brasileiro complicado e a cabeça da estrutura tá focada em conseguir passar um golpe de perpetuação de poder durante. Então, só assim, reeleição. Eu acho que reeleição faz sentido, Eu não sou contra a reeleição. Também acho. Mas eu sou muito contra usar a máquina para se reeleger. Então, e esse é um ponto, porque eu escrevi isso no Twitter e muita gente veio falar, mas dado o cenário, talvez o Casares seja o melhor. Talvez seja mesmo. Só que o que garante ele dando uma canetada agora, que daqui 2 anos ele não dá outra canetada para uma terceira reeleição? Porque eu sou a melhor, então eu vou ficar. E assim vai ficando, como foi o Juvenal, e o São Paulo acabou por causa disso, exato. Eu tive o primeiro mandato quando não tinha reeleição. Agora eu entrei no meu primeiro mandato eu posso que permite a reeleição. É isso. E daí você tem 9 anos. Que foi o que aconteceu com o Juvenal. Exatamente. E o que garante que não vai acontecer passando a caneta? Por isso que eu sou contra. Porque todo mundo, o Casares é o menos pior. Cara, paciência. A mão de obra intelectual no Clube Social de São Paulo é fraca. É possível que o Casares seja o menos pior, um dos menos piores? É possível. É provável. É até provável, né? O que não significa que ele pode fazer o que quer. O que não significa que ele é bom, que ele é transparente, que a gestão é boa, que o trabalho é sério, que nada disso. Então, assim, se você fala assim... Posso dar um dado aqui enquanto você fala? A classificação do Campeonato Brasileiro desde o início da gestão Casares, separando apenas os 16 times com mais de 48 jogos, porque teve uns que subiram, outros que caíram. O São Paulo tem o 4º pior total de pontos e o 3º pior aproveitamento. Desde que o Casares entrou, São Paulo é campanha de rebaixado. E não é esse ano. Ele entrou no fim de 2020, ele pegou o final do Campeonato Brasileiro de 2020, pegou o de 21 inteiro e agora de 22. São Paulo tem a 3ª pior campanha entre os 48, entre os 16 times que tem 48 jogos. É uma vergonha. É uma vergonha. Porque um dos discursos da galera que fala, o São Paulo dentro de campo melhorou. Não melhorou. O São Paulo tem sopro nas Copas em função de um técnico que todo mundo quer tirar.
E o Sopro. E o Crespo também. E do mesmo jeito que eu não queria a saída do Crespo, eu não quero a saída do Rogério. Sem dúvida. É importante o pessoal saber também, acho que são opiniões distintas, mas o título em si não pode maquiar o todo de uma gestão. Claro que a gente quer isso, quer o título sair da fila, mas, cara, acho que o São Paulo é muito mais do que isso. O Paulista provou isso. A gente achou que ia ser uma melhora dali por diante. E não Como foi. vai ser gasto o dinheiro do Antony? Exato, vai sumir, vai ser mal gasto, Ninguém vai sabe. sumir, vai ser Qual a dívida mal prioridade? feita. Não Sabe- sei nem se é bom ou se é ruim, mas assim, vai ser pra pagar dívida, vai ser pra reforçar, vai quitar a É que dívida. pagar a dívida é muito amplo, né? Não, vai ser pra pagar dívida. Eu tô questionando. Vai ser pra pagar dívida com o elenco, vai ser pra pagar juros de banco, vai ser. Não, os assessores não oficiais do São Paulo disseram hoje que o São Paulo vai priorizar pagar o elenco. Porra. Só que os assessores não oficiais, né? Ex-jogadores, tem tudo. Falaram né? que vão priorizar pagar o atraso de 2020 do elenco. Só que a gente ouve que seria desde maio, né? Que em maio Já iam estaria quitar. quitado no meio do ano. Então, Né? assim, não sabemos. O dinheiro não entrou e agora virou a muleta. Enquanto não entrar, então estamos esperando entrar, vamos esperando entrar. Mas essa é a grande questão, cara. Tipo, você usar a máquina pra mudar a regra do jogo que você topou jogar. Se você pega os prints de campanha do Casares, ele falava, eu farei uma gestão de 3 anos de transição. Quando ele senta na cadeira, ele muda de ideia. Então não é assim, eu sempre acreditei na reeleição, não sei o quê. Não, ele muda de ideia, acha que vai precisar de mais tempo e quer mudar a regra do jogo. Como a máquina é muito simples, porque você tem um colégio pequenininho, você tem um monte de vitalício, a oposição é uma piada. De bagre. Né? E eu acho que no primeiro golpe eles foram com muita sede ao pote, quiseram passar tudo junto, porque achavam que eram acima do bem e do mal. Fez muito barulho, né? Sofreram uma derrota que eles não esperavam, Eles achavam que era causa ganha, era cantando sambinha, musiquinha no corredor do clube. E agora simplificaram, falaram, o que eu preciso garantir? Eu preciso garantir Casares e Outem mais 3 anos, com possibilidade de 6. Né? Porque essa regra ela tem já aconteceu uma vez, semântica. Né? Já tem a jurisprudência. Já tem jurisprudência. E daí, mas o que mais me incomoda essa votação agora, em setembro. Exato, tem 3 ou 4. Entre os jogos da Sula. Não, e tem várias pautas mais importantes na frente, como sócio-torcedor voltando. Como SAF, como parte fiscal, como publicação de balanço, tem tudo isso. Agora os caras vão julgar em 10 dias. Por que se encaixa entre duas decisões? Pra te chamar menos atenção, né? Porque tá todo mundo focado no jogo. Você acha que fosse algo limpo, se encaixava agora, correndo, no meio dos mata-matas? Porra, gente. Por isso. Não é à toa que o São Paulo tá assim. Tá assim, não é? Afundaram o São Paulo. Boa. Vamos placar e bola cheia. Bola cheia e bola murcha da semana. Porra, bola cheia. Não sei nem se existe, né, meu? Com toda torcida, né? Pagou 5 mil reais pra ir no jogo do 130 Flamengo. Pau de ticket médio, né? Lotou 51 mil pessoas. Maior média de público da história, né? Ferindo promessa de campanha, ferindo transparência de precificação. Porque era pra ter o setor popular, né? Sem dúvida. Segundo lote, né? Segundo lote é uma piada. Falou no segundo lote. Uma vergonha. Uma vergonha também. Acho que está implícita nessa grande gestão que estamos falando, né? Nós estamos querendo reeleger isso aí. É isso aí. E o bola cheia, o bola murcha, puta, o São Paulo, sei lá, cara. Esse time tá foda, não tá difícil nomear um culpado. Eu daria pro Jandrei, cara, a bola murcha, que fique claro. O Jandrei tá péssimo, mas os outros também, cara. O Maia foi mal demais no estouro. O time todo... Eu concordo, tá? Merece vaia. A grande questão pra mim, o Jandrei é um goleiro de quase 30 anos. Que veio pra... quem contrata, quem põe pra jogar, quem tudo. Mas você acha que o Jandrei evolui com quase 30 anos pra virar um goleiro? A gente falou da grana e a gente... esqueceu de responder o Barolo, né? Que tem essa pergunta. Tem essa pergunta. O Barolo pode ser a primeira pergunta das lives. Ele tem 2 perguntas, então a gente abre a live com as perguntas do Barolo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa semana. Semana de jogo decisivo, quinta-feira.
e eu estava lá no Morumbi nesse domingo e a partida contra o Fortaleza me deixou, o futebol apresentado, né? Me deixou muito preocupado em relação ao Campeonato Brasileiro, que mais uma vez eu acho que esse time aí vai lutar para não cair. Mais uma vez, eu já perdi as contas de quantas vezes o São Paulo está lutando para não cair, dando vexame nos campeonatos brasileiros. E eu fiquei também bastante preocupado para a partida de quinta-feira na Sul-Americana contra um time que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, nas últimas posições do Campeonato Brasileiro. Demitiu o treinador nesse final de semana, mas conversando com os amigos meus lá do canal, que são de Goiás e torcem para o Atlético, dizem que é um time que cresce muito em momento decisivo. E teve a venda do Antony também, né? Que as duas perguntas que eu queria fazer para vocês debaterem aí. A primeira é a seguinte: vocês acreditam no título da Sul-Americana? Vocês acreditam que o São Paulo tem condições de conquistar esse título? Porque até agora enfrentou só times inexpressivos, com exceção do Ceará, que tinha o melhor time da competição, e mesmo assim passou num sufoco lazarento. A fase de grupos foi ridícula, com times semi-amadores. Mas eu quero saber se vocês acreditam no título da Sul-Americana, se é uma obrigação para o São Paulo. E a outra pergunta tem a ver com a grana do Antony. O São Paulo deve receber uma grana pelo Casemiro, vai receber uma grana pelo Antony, só pelo Antony quase 100 milhões, 96,6 milhões, né? É o número apresentado aí. E eu queria saber de vocês o seguinte: o que vocês fariam com essa grana do Antony? Vocês acham que o São Paulo tem que pagar empréstimo bancário, pagar a dívida com o Daniel Alves, com o Jusilei, com o Hernanes? Vocês acham que o São Paulo devia contratar jogadores que a gente visivelmente tem carência, como goleiro, por exemplo, que na minha opinião o São Paulo não tem goleiro desde que o Rogério Ceni se aposentou, e eu tenho a impressão às vezes que parece que faz séculos que o Rogério Ceni se aposentou, que a gente não tem goleiro. Ou vocês usariam essa grana, esses 96 milhões, quase 100 milhões, para pagar os salários atrasados e os direitos de imagem, né? O dinheiro que se deve para os jogadores do elenco atual, que teriam até manifestado uma insatisfação com a diretoria, aquele acordo do Leco. Eu quero saber de vocês, se vocês acreditam no título da Sul-Americana e o que vocês fariam com essa grana do Antony, tá bom? Boa semana para nós, bom jogo na quinta-feira, a gente acredita sempre, mas eu tô bem preocupado. Forte abraço, fiquei com Deus, tchau, tchau. E aí, Dani, respondendo ao seu amigo Barolo, o que você faria com a grana do Antony e do Casemiro? Cara, a minha prioridade é ter um projeto de longo prazo. E para isso precisa gastar com responsabilidade, especialmente dívida de juros altos. Então, assim, prioridade zero. Zerar a pendência com o elenco. Tudo que tem de pendência, a gente sabe que tem. Com o elenco atual, precisa ser zerado. Se você não faz isso ao entrar uma grana dessa que é pública, você perde o elenco. Acabou. Se é que ainda tem, né? Eu não sei se o elenco é que ainda tem, tal, um erro bem comum no São Paulo Futebol Clube. Né, que assim, a gente já viu 3 datas diferentes para quitar, empréstimo parcelado, um monte de balela que não cola, né? Do outro lado tem profissional, tem pai de família, então você precisa quitar. Essa é a prioridade número 1. Prioridade número 2, para mim, é pegar o que tem juros mais altos, que come o orçamento, e ir para cima disso, baixar a dívida. Daí você fala assim, pô, são 100 milhões, dá para reforçar o grupo? O reforço para mim prioritário hoje é um goleiro. Dá para fazer campanha também. É um goleiro. Né? Onde eu acho que vai ser gasto? Né? Dá para fazer campanha. Santinho da reeleição, festa, jantar. O goleiro para mim é prioridade, mas não vão trazer esse ano. Né? Vão reformar a academia, comprar o pezinho novo, né? Coisa que dá voto. Mas pensando no futebol, que é onde o dinheiro deveria ser investido na totalidade, porque é uma receita que vem do futebol, essa seria a minha ordem. Quitar dívida com o elenco, quitar dívida de juros alto e um goleiro. E eu posso responder a segunda? Ele pergunta se a gente acredita no título da Sul-Americana. Cara, eu acho que o São Paulo, a gente falou aqui no primeiro bloco, passa a ter obrigação. Não é mais uma questão de acreditar crença, ou não. Agora é uma questão de obrigação. Porque o brasileiro digno seria ficar ali entre os 8 e não será digno. Então vai ter que ganhar. Agora vai ganhar ou por bem ou por mal. Acho bom. De novo nessa encruzilhada.
Vamos lá, uma pergunta aqui. O Leandro Afonso faz essa pergunta. A Sul-Americana virou obrigação? Sim, virou. A Karen fala que tá vindo pela terapia. O Mikael Souza Lima pergunta pra mim: o trabalho de Ceni está em xeque, Caio? Porra, eu falei no primeiro bloco que eu acho que não, cara. Assim como eu achava que o do Crespo tinha que continuar, que eu vejo problemas maiores do que o técnico, também. Eu reconheço que o Rogério tem feito algumas coisas que eu não faria. Falamos aqui da substituição do Igor Gomes, eu não manteria 3 zagueiros até o fim. Sim. Eu acho que, como qualquer treinador, ele erra, mas eu não acho que tem que estar em xeque, muito pelo contrário. Eu acho que se alguém que tem que ter respaldo é ele. São Paulo precisa de algo construído a longo prazo, de alguém que pensa no clube, e pra mim não tá não. Nesse caso é mais fácil reestruturar o elenco do que trocar o técnico. De novo, né? Fazer algumas trocas pontuais, acreditando que ele vai fazer uma montagem bem feita. Junks, Emanuel Souza, pra vocês qual a zaga titular pra quinta-feira se o Miranda tiver à disposição? E todos estariam à disposição? Menos o Arboleda, né? Não, sim. Ferrarese. Ferrarese, sim. Sim, pode inscrever depois que passou do Ceará. Depois que... Bustos, Ferrarese, tá todo mundo inscrito. Eu, por incrível que pareça, eu ia com o trio mais antigo aí, Léo Miranda e Diego Costa. Léo Miranda e Diego Costa. Apesar dos pesares... É que o Ferrarese tava nessa bagunça toda, apesar de não estar com. Mas o Ferrarese jogou bem pra mim, tanto contra o Santos quanto ontem. Eu acho que ele tem uma saída de bola boa, ele é alto. Mas talvez pelo entrosamento. Pra você é a mesma zaga? Miranda no banco pra mim. Miranda no banco? Uhum. Mas é que aí a gente fica com 2 caras que jogam pela direita, né? Mas eu jogaria igual ontem, o Ferrarese na sobra. Ah, tudo bem, boa. Também. Ô Dani, o Luiz Gustavo... O passe do Ferrarese pra mim é melhor que o do Miranda. E melhor que o do Léo também. Também. Apesar do Léo ter jogado. Muito bem. O Jimmy fala, e outra, quem viria? Boa pergunta, né? Os caras vão querer Luxemburgo, você tá louco. O Luiz Gustavo quer saber, o Marcelo Groi seria um bom goleiro? Não sei mais, né? Na época que ele era do Grêmio, eu achava bom goleiro. Hoje ele tá em mercado meia boca faz tempo, sabe? É goleiro que tá sendo pouco exigido por muito tempo, teve lesão séria por 1 ano. Falar que eu acompanho o Marcelo Groi hoje é mentira. Vou te falar que até abordaram esse assunto hoje, se me permite. O cara falou de nomes como o Tadeu, que é um goleiro fraco. Mesmo nível. Esse do Fortaleza também teve uma boa atuação. Que hoje é difícil, né? Exato, mas não é para São Paulo. Agora, Walter do Cuiabá. Walter já foi o tempo, cara. Eu não acho que... Mas ele tem 33, 34 anos. Ele não é tão... É só isso? É mesmo? O Walter não é tão velho, não. Olha aí. Tinha que ficar... Manda aí alguém quantos anos tem o Walter. Manda aí alguém, por favor. Pra mim, o Fábio tem 40 e tá fechando o gol lá no Fluminense. Né? Everson a Lois fala que o Ferrarese tem que ser titular. Não, quem? Do Ceará, que é tá o Richards no gol. O Ceará não tem goleiro. Não, João Ricardo. João Ricardo E o Richard na reserva. Bom. Mas assim, cara, faltam nomes. Se você pegar, né, considerando que o Neto, né, do Barça, o Ramon Ursi disse aqui que custa 3 milhões. Então, mas talvez você tenha que gastar 34, mandaram aqui. O Walter é mais novo do que eu achei que era. 34. O Walter é muito melhor. 34 joga mais 2, 3 anos em alto nível, pelo menos. E prepara segundo goleiro. Pelo menos. Pois é. Quem mais? Se pergunta, quem mais? Faz 35 em novembro, o Milton Gouveia manda. Coloca dinheiro e traz João Paulo. Tem o John, né, que a gente tentou. Mas assim, isso que você acabou de ler... Se eu tenho dinheiro em caixa, assim, camisa 1... João Paulo. Mas o Santos não libera, né? Sim. O John libera. A grande questão pra mim é, assim, quem seria a sua prioridade 0? Né? O São Paulo, quantos milhões, São Paulo já trouxe reforço do Santos também, como protagonista. Sim. E o Santos é um clube que tem problema de dinheiro e tem gestão profissional. Vários. Ganso, né? Pita. Então, né? não seria o primeiro grande reforço vindo do Santos. E tem escola de goleiro também. O João Paulo é um goleiraço. E tem escola, né? É um goleiraço. Tem escola de goleiro.
O Alois pergunta se o Luan não volta mais. Cara, Eu achei que ele voltava pra esse domingo, sabia? Eu também. Mas Ele não foi relacionado, né? São Paulo é o buraco negro, né? Que a gente nunca sabe. A transparência diz que ele não dá pra saber. Esse é o São Paulo, né? Esse é o feedback. Esse é só assim, sabe do Luan? Não, ninguém sabe, né? Parecia que tava tudo certo pra voltar, mas não tem transparência. Só que não. O Junks, o Guilherme Sintra, ele quer saber, na Sul-Americana, você vai com o Jandrei ou Felipe Alves? Cara, eu acho que é o mesmo. Eu acho que é quase o mesmo nível. Eu acho o Jandrei menos pior. Eu iria com o Jandrei. E você? Tanto faz, duas bostas. Pois é. Tipo, Eu acho que mexer nisso ia dar mais bagunça do que o outro. Tanto faz quem esteja lá. Só- Dani, o Éder... rezar pro cara tá num dia bom. No dia bom ele é nota 6. Exato. A média dele é 4, sabe? Esse é o nível. bem. Os dois. O Éder Medeiros acho que te conhece, ele quer saber se você convenceu o Érico a torcer pro Tricolor. Cara, o Érico abomina futebol mais do que meu filho. Então não vai torcer. Isso é um Não, tipo, Isso é um não, isso é um não. É irrelevante pra ele, exato. sabe? Alguém fala aqui, o Alcide Silva fala do golpe da reeleição do Blogueirinho, a gente falou aqui no primeiro bloco, importante olhar a nossa opinião. Fala de novo que é ridículo, que é bizarro. O Ricardo Jorge, ele dá a opinião dele aqui, que o Galopo tem entrado bem nos jogos, mas sempre é a primeira opção a sair. Por que ele não se encaixa na tática do Ceni? Eu falei que eu achei que ele entrou bem contra o Flamengo, o Dani achou que não. Eu acho que ainda não é uma unanimidade, o cara tá no mês né? de São Paulo, o cara tá entendendo o esquema, entendendo como funciona. Assim, né? Não, mas quando eu jogo carreira no FIFA, o cara chega e joga. Pois é, a vida real não é assim, né? Não é, pega a camisa aí, não. Joga cara. aí. Infelizmente não, adoraria que fosse. Com certeza. A Karen Andrade, que sempre assiste, ela falou: a primeira vez assistindo um jogo do estádio ontem, sensação indescritível, pena não ter visto a vitória. Ontem foi a primeira derrota do meu filho em campo e eu saí puto, Ele né? foi Foi com os dois ontem. O tio Junks estava lá também, fez a sua graça. Saí muito puto, mas muito mesmo. Aí entrei em casa, mal-humorado, sentei no sofá, né? Aí eu falo: moleque, vai tomar banho. Aí eu ouço ele: Tricolor no banho, cantando musiquinha, não sei o que. Se esses merdas soubessem o que significa pra essas crianças, eu tenho certeza que eles fariam muito mais. Muito mais. E ele cantando a música e misturava uma na outra e não sei o que. Puta, e até esbocei um semi-sorriso, sabe? Puta merda. O Renato Sentinelli fala: o Rogério Ceni tem um dedo podre pra goleiro, meus amigos. É um fato mesmo. É um fato. Ele indica muito mal o goleiro, cara. Mas eu não tenho convicção que ele indicou. E em coletiva, o Felipe Alves acho que ele indicou. O Sidão também. Sidão também, mas o Jandrei não. Tudo bem, mas tudo bem. É. Mas ele indicou Sidão e Felipe Não. Alves. Aí, olha, só faltava também, ele ter né? indicado. Bancou o Denis. O Denis ele Denis era bancou pra não por dó, incomodar, sabe? exato. O cara que era a reserva dele. Acho que era pra não incomodá-lo também, que ele bancou deles a reserva. Ô, Dani, eu queria que você respondesse essa, porque eu gosto quando você responde esse tipo de pergunta. O Dieno Santos: o que o Rogério Ceni tem contra o Bustos? Nada. Só porque ele não pediu, ele não escala? Não, cara. Não tem nada contra. Questão, primeiro, né? Até eu vi muita gente falando que o Bustos era o atacante de velocidade, o ponta que o Rogério tanto pediu e agora ele não usa. O Bustos não é esse cara. O Bustos não joga assim. Esse não é o estilo. Ele não é um ponta de velocidade. O Bustos é um reserva pro Luciano. Né? Claramente o Rogério está no momento onde ele confia no Patrick como segundo atacante e ele está revezando essa dupla, enquanto o Bustos está em adaptação, está chegando para entender como funciona o ataque e tal, né? O Bustos entrou, né, em 2 jogos, né, para ganhar minuto de jogo e tal. Nos 2 jogos que ele entrou em 2? Né? Quais, hein? Você nem lembra? Eu não lembro do Santos só, né? Nem lembro mesmo. Ele entrou contra o Bragantino? Sacanagem. Entrou. Eu acho que ele entrou em um só.
Não sei. Entrou também. no finalzinho de 2 jogos. Pode ser. Então, marcante que pois foi. Então, mas a grande questão é essa, cara. O cara acabou de chegar. O cara tá entendendo como funciona o ataque. E não é que o cara estava jogando. O cara tava treinando sozinho em academia. É brincadeira. Diferente. Treinando sozinho com o personal. Os Então, caras acham que os caras são malandro. Sabe? Você não. quer pagar pouco e ter algo bom. Não, mas ele era do grupo City. Todo mundo paga caro, mas Ele era do grupo City. não, eu tava lendo do goleiro e você tá falando do Bustos. Eu misturei as coisas aqui, tá bom. Não, tô falando do Bustos. Cara, tipo, ele é do grupo City. Ele tem um valor de mercado. Ele fez algo pra ser. Mas ele não estava em alta, não estava jogando, estava treinando sozinho com o personal. É uma aposta. Até ele chegar, o condicionamento equilibrar, ele entender a parte tática, ele ter um mínimo entrosamento, vai demorar um pouco mais. Muito. O Leonardo Zotti, ele fala que desde que meu filho nasceu, São Paulo teve outro significado. Hoje eu me importo mais com as derrotas também. Eu te entendo, Caio. É bem por aí mesmo. A minha sorte é que o meu... Tipo, eu perguntei se ele queria colecionar o álbum da Copa. Daí ele fez assim... Claro que não, né, pai? Eu não ligo pra essas coisas. Tipo, super engajadão, sabe? Sim. Você me conhece, 7 anos... O Bruno Matheus, ele quer saber se a gente ia de Caleri e Luciano juntos na quinta-feira. Eu ia. Cara, eu não consigo deixar o Patrick de fora de um jogo desse. Eu acho que eu vou mais de Patrick, né? Ou mete o Patrick no lugar do Nestor... E muda o meio de campo inteiro e põe Caleri e Luciano. Que pra mim não é mudar o meio de campo inteiro, é abrir mão do Nestor, que pra mim é a grande teimosia atual do Rogério, porque o Igor Gomes está pegando o banco. O Igor Gomes está perdendo espaço e está tentando ver ali como... O Nestor não. Mas você sabe que ele não vai fazer isso, né? Não, eu não tô achando... Ele vai no pragmatismo. Ele vai no que ele confia. Exato. Mas, tipo, você escalaria... Eu escalaria os 3. Patrick um pouco mais atrás, Luciano e Caleri. Acho que o primeiro jogo é sempre o primeiro jogo, né? Acho que ele lá fora não vai sair pro jogo. Acho que ele vai ficar fechadinho. Fechadinho assim, nesse sentido aí. É que eu não tô vendo o São Paulo jogar fechado, cara. São Paulo não sabe jogar fechado. Não tem essa proposta. Não acho também que... Tentou contra o Palmeiras, tomou 4x0. 4x0. Calma lá, não tô falando que o São Paulo tem jogado assim. Tô falando que nessa mudança o São Paulo fica mais exposto do que normalmente é. E eu acho que ele não vai querer ficar mais exposto nesse jogo de saída do que normalmente. Eu acho que ele vai ser um cara pragmático. Então, repetir o que ele tem feito ao longo da temporada. Eu concordo com você que eu acho que é o que ele vai fazer. Também. A questão pra mim é que, diferente de um jogo contra o Flamengo, que você precisa marcar o meio-campo do Flamengo 1-1 o tempo todo, se não fudeu, e fudeu de qualquer jeito, mas se não fudeu. E fazer o resultado, né? O meio-campo do Atlético Goianiense é bem menos qualificado. Você não precisa ficar obcecado pela marcação dos meias que nem com o Flamengo. Não dá para ser a mesma preocupação. Então, ter um meio-campo combatível que vai e volta, não sei o que, é importante, mas dá pra você abrir mão pra ter um ataque mais incisivo e marcar atacando, sufocar os caras na casa deles, porque o desnível de... Permite. Sem dúvida. Né? O Atlético Goianiense deveria temer o São Paulo como o São Paulo teme o Flamengo. Claro. Devia armar um sistema pra segurar o São Paulo mesmo, mas... Deve pôr 2 zagueiros pra marcar o Caleri, o Flamengo isso, dobrar a marcação. Isso. Leandro Afonso, se não ganhar a Sul-Americana, qual o saldo do ano? Falamos, vai ser mais um ano terrível. Uma bosta. O Júnior Bastos, Caio, o São Paulo pode aproveitar a queda do Jorginho contra o Atlético Goianiense? Cara, conhecendo, é mais fácil o Atlético Goianiense aproveitar a queda do Jorginho, ter aquele doping moral e vir jogando pra cima do São Paulo, é muito mais fácil. A queda do Jorginho foi o pior que podia acontecer pro São Paulo, porque o Jorginho é um técnico ruim que tinha um ambiente de merda. Né? Então, tipo, o Jorginho não é um bom treinador, não arma bem o time, o ambiente com o Jorginho é uma bela bosta e ele é arrogante. Então, se você pega... Foi o Eduardo Batista, né? O São Paulo já enfrentou o Eduardo Batista nesse ano, acho que 2 vezes. Aonde? Nem sei. Acho que Mirassol, no Paulista era ele. Se perder é terra arrasada, praticamente. Terra arrasada. O Carlos Isabel tá perguntando.
Então, beleza. lutar pra não cair sem nenhuma moral, né? Vamos. Então, valeu. Encerra lá? Encerra tudo, vai. Tudo? Eu tô triste hoje, não Não? quero muito papo, não. Tem 400 pessoas. Vocês me perdoem, não tô muito afim. Então vou encerrar lá, a gente só manda uns abraços. Tá bom. Então peça um abraço, Peça um Zé. abraço. É isso. No Juventude Vocês também era... resolveram? Não, Boa. vocês se Sim. resolveram? Tá ótimo. Sim. Obrigado mais uma vez por participar. Vamos ver se semana que vem pode ser um pouco melhor, um pouco pior. Essa foi uma semana taticamente com bastante coisa para debater. Acho que a primeira coisa é desmistificar um negócio que aconteceu contra o Flamengo, que eu li bastante gente falando que o Rafinha jogou como terceiro zagueiro e que o Rogério não abriu mão do esquema. Não é verdade. Eu revi o jogo, foi uma tortura rever, mas o Rafinha jogou em linha de 4. Vocês estavam no estádio. O São Paulo estava claramente montado no 4-1-4-1. Ele jogou com Rafinha e Igor Vinícius nas linhas pela direita. Isso tudo aqui não aconteceu. O São Paulo não estava em linha de 3 com Rafinha, Diego e Léo. O Reinaldo estava na primeira linha e muitas vezes o Patrick descia para fazer segundo atacante, o Igor abria e o Pablo Maia fazia o 4-4-2. Rafinha não ficou na sobra como zagueiro e o São Paulo jogou em linha de 4 e foi uma das coisas que funcionou contra o Flamengo, né? O São Paulo não tinha a peça Ferrarese, né? Não podia usar. Miranda fora de jogo pela expulsão em Minas. Acho que bastante gente falou que achava que ele ia com o Luizão. Eu não achava que o Luizão tinha tamanho para o jogo. Também achava que não. Ele tá indo embora também. Né? Cabeça não tá, né? Você pega um cara que não tá nem com a cabeça da renovação, vai pôr num jogo desse tamanho para marcar o Pedro, sabe? Não dá. Então o São Paulo jogou num 4-1-4-1, funcionou num 4-1-4-1, especialmente essa configuração do meio de campo, por mais que o resultado seja 1-3 e tal, essa configuração do meio de campo ela conseguiu anular várias virtudes do Flamengo, mesmo com esses 3 caras numa noite ruim. Jogando muito mal. Mal, né? E eu acho que eles estavam numa noite muito ruim tecnicamente com a bola. Uma sequência um pouco ruim desses caras, né? Muito ruim tecnicamente com a bola, mas quando o Flamengo tentava atacar, eles acompanham muito, eles incomodam, ele não deixa o cara sozinho, não deixa pensar, e essa ida e volta. Então, quando a torcida pedia ao Luciano, já nem sei onde eu coloquei isso. O Rogério ficou bravo. Porque assim, na cabeça do Rogério só tem uma substituição, que é essa aqui, né? E eu não faria. Por quê? Porque este cara aqui, ele compõe a linha. Ele estava jogando muito. Muito. Então, o Rogério não vai tirar o Igor Gomes para pôr o Luciano. Esse cara aqui, a câmera que não tá vendo é o Patrick. É que eu tô achando que essa câmera tá pegando. Também. Tá, não tá? Tá. Então, quando você põe o galopo aqui, você tá mantendo o que está funcionando defensivamente. Mas se você mantém o Patrick, tira o Igor Gomes ou o Nestor, que era a pedida de todo mundo, para pôr o Luciano, você ganha uma segunda opção aqui e fica um buraco. Esse buraco, com a qualidade das peças do Flamengo tem... Cara, seria... É letal. Você vai deixar um cara que decide sozinho. Porque o Luciano não volta para fazer isso. O Luciano não recompõe. O Luciano não fecha esse espaço. Então, você aumenta o poder aqui e você corre um risco que você não pode correr contra o Flamengo. Então, até quando o Rogério fala na coletiva, fala assim, eu não entendi. Porque você vê, ele não cogita outra substituição. Ele não cogita tirar o Nestor, ele não cogita tirar o Igor Gomes, especialmente pela parte defensiva que você precisa segurar o Flamengo, não só atacar o Flamengo. E o São Paulo estava atacando o Flamengo e estava segurando o Flamengo na maior parte do tempo, né? Então acho que essa é a primeira parte da análise tática da semana que é importante. Quando você pega, né, e ele começou com o Nicão no jogo, aí sim, ele volta com o Ferrarese aqui no meio,
né? Volta os 3 zagueiros, o Rafinha sai do time, ele tira o Igor Gomes também, põe o Galopo aqui, mas é mais para explicar a parte tática. Ele volta pro 3-5-2 com o Nicão e Caleri. O Nicão dura 1 minuto, né, na escalação. Sim. E essa linha de 4 se desfaz e o São Paulo joga com a formação que tem sido mais comum na temporada. Qual a grande questão? Essa peça aqui, ela precisa ser muito combativa para esses caras não ficarem no mano a mano, né? Porque é ele que compõe a linha de 4. Quando esse cara tá numa jornada ruim, e se você for ver o lance do gol, que é a única bola que chegou nesse filho da puta, esse cara não acompanha. Sim. Esse cara não acompanha. E foi numa falta lá na frente, perdemos a bola, não acompanhou. Não acompanha, ele chega atrasado. Eu acho que por vários momentos, eu acho um bom jogador, acho que vai evoluir, é zero descartável, mas falta muita malandragem, falta cancha, então quando você fala, pô, eu vou jogar com um ala aberto, né, ou o Wellington e o Igor Vinícius do outro lado, com a função muito mais de atacar do que defender. Esse cara vai ficar exposto desse lado, esse cara vai ficar exposto desse lado. Esse cara tá na sobra, esse cara precisa vir aqui para ajudar. Este volante aqui, pro esquema de 3 zagueiros, ele tem um papel fundamental na composição do sistema defensivo. Quando você tem um goleiro pouco confiável e um volante pouco confiável na frente da zaga, forma do fracasso, né? O risco é muito alto. O risco é muito alto. Então, mesmo que aqui embole funcione, não deve mudar muito para quinta. E principalmente porque tecnicamente eles são ruins também, né? Para decidir na então, técnica. Eu acho que assim, na quinta deve ir com 3 zagueiros, ou com o Ferrarese ou com o Miranda aqui. Para essa posição, grande expectativa para o São Paulo ter um nível um pouco acima. Hoje é a volta do Luan. Gabriel Neves está contundido, Colorado... Mas Luan sem ritmo dificilmente sai não de vai, titular. eu também acho que não. Mas assim, no contexto atual, é ele. E não é ele por convicção, é ele por falta de opção. Né? E se você jogar sem ele e colocar mais uma peça técnica aqui, é possível que você fique mais exposto, sabe? Então é meio uma sinuca de bico para você montar. E se colocar... que aí é mexer muito na estrutura, né? Você coloca Léo, Miranda na sobra e Ferrarese e deixa o Diego Costa como esse primeiro volante. Porque o Ferrarese joga pela direita, o Diego Costa daria esse combate, mas pra mim ele tem jogado bem. É que você pode montar a linha, mantendo o Igor Vinícius na segunda, voltar com o Rafinha e jogar o Léo pela esquerda. Né? E daí você pode jogar ou com o Patrick ou com o Reinaldo na segunda linha, Luciano e o Patrick bem por aqui, né? Ou você pode sacar Igor Gomes ou Nestor, que é a expectativa que eu tenho, mas acredito pouco. Então, daí você jogaria o Patrick pro meio. Tirei o Igor Gomes. Vai jogar o Reinaldo aqui. Então, cadê o Rafinha? Que eu já perdi o Rafinha. O Reinaldo tá aqui, o Rafinha tá lá, né? Então você joga com Rafinha, Diego, Ferrarese ou Miranda e Léo, Pablo Maia, 4-1-4-1, modelo Flamengo. Igor Vinícius, Nestor ou Igor Gomes, Patrick, Reinaldo, né? Segunda linha de 4. Luciano e Caleri. Gosto. Né? Se você me perguntar o que eu gostaria de ver contra o Atlético Goianiense, seria mais isso aqui. Seria mais algo que eu vi e gostei funcionando contra o Flamengo do que o modelo de 3, porque isso aqui fechado, você fala assim, porra, mas... Você acha que mudar todo o jogo dá uma atrapalhada? Acho porque tá treinando pouco. E o Gabriel Neves não cabe aí nesse... Tá machucado, não volta. Não volta, né? Então, tipo, você tá sem o Neves, o Luan voltando de contusão, o Colorado... Sim. Só, puta, não, sem o ter você vai pôr agora sem... Pois é. Né? Apostar na peça, sair por cima, né? Dar a volta por cima, fazer um bom jogo. Mas é tudo. E daí você fala assim, porra, mas essa formação aposta, tomou né? 3 gols do Flamengo. Mas é o Flamengo. Né? E na maior parte do jogo foi melhor. Foi melhor.
Então, se fosse, pô, se eu tenho algo que funcionou bem contra um time mais qualificado e eu consigo ter mais peça para atacar, eu acho que o São Paulo devia ter uma postura de time grande e se impor contra o Atlético lá também. Eu acho maior a chance da gente, num modelo desse, ter um resultado melhor do que mantendo algo que não vem funcionando bem, especialmente na defesa. E você? Esse foi o resumo da semana. Infelizmente eu não consegui ver nenhum dos 2 jogos no estádio, o que prejudica o olhar, então revi pela TV, que não acho tão bom, mas o resumo do meu olhar é esse. Me conta o seu. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos assiste. Dá um like, se inscreve no canal, avisa o amiguinho que tá no ar. Daniel Campos, bem-vindo de volta. Valeu. Quer mandar beijo, abraço pra alguém? Cara, acho que um só, muito especial, pro meu pai, que a gente passou uma semana bem complicada essa semana, os 2 hospitalizados ao mesmo tempo. E tá lá se recuperando aos pouquinhos e vai dar tudo certo. Não tenho dúvidas. Junks? Isso aí, não tem abraço especial, sim uma mensagem para respeitar o estatuto, São Paulo, a grandeza, o clube e vamos dessa para uma melhor, mas teria que ter mais respeito com a nossa querida instituição. Não adianta conversinha mole, não adianta assessor, não adianta nada disso. É isso. É golpe e é feio. Beijo do Mago, até a próxima semana, valeu.